Prepare-se para ouvir revelações chocantes, verdades exclusivas que estavam escondidas. Olá meninas, sejam muito bem-vindas à live de estreia do canal Marido Internacional. Este espaço é pioneiro no Brasil porque traz um tema que ninguém ousa abordar: a escassez de homens solteiros no país. É um canal exclusivo e autoral, criado a partir da minha dor e de muitas mulheres. Esse incômodo me fez buscar fontes e dados oficiais, por isso eu encontrei a minha própria solução depois de tentar entender o que é que está por trás do cenário da escassez masculina brasileira. E eu deixei o lugar de mulher à espera de um pretendente brasileiro para ocupar o lugar de esposa de um marido internacional. Isso em 8 meses. Foi simples e rápido assim, do jeitinho que essa frase te surpreende. Se você tem curiosidade de saber que caminho eu percorri para conseguir essa transformação de estado civil e de vida, e também pensa que isso pode acontecer com você, eu já lhe aconselho a acompanhar todas as minhas lives diárias por aqui. Por isso, se inscreva no canal e também me acompanhe nas redes sociais, porque está repleta de conteúdo interessante dentro do tema e da minha conquista. Outro conselho que eu te dou é entrar no nosso grupo VIP exclusivo no WhatsApp. No link do vídeo você consegue o acesso gratuito. Só de estar sabendo tudo sobre esse tema e consumindo, sem pagar nada, claro, todo o conteúdo, eu te garanto que você vai mudar sua mente e encontrar, o seu companheiro valoroso da vida inteira. Entrar nessa jornada e encontrar esse companheiro. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente. Muito prazer, eu sou Raquel Monteiro, jornalista. Tenho quase 20 anos de carreira nacional e internacional. Atuei como apresentadora, correspondente, editora, diretora de programa de TVs e rádios, bem conhecidas de vocês no Brasil e nos Estados Unidos. E em busca de aprimorar o meu trabalho, eu realizei 7 intercâmbios estudantis internacionais. Morei em Paris, Genebra, New Jersey e Londres. E sempre movida pelo princípio de apurar, investigar e trazer a verdade com clareza, eu decidi direcionar toda essa experiência jornalística para o tema que estava tocando diretamente a minha vida. E talvez a sua também. O cenário real da escassez de solteiros de valor no Brasil. Eu senti uma inquietação sobre o tema, aquela impressão de que está cada vez mais difícil encontrar um homem de valor. Só que, em vez de aceitar isso como drama feminino, eu fui investigar para poder, diante da conclusão, buscar uma solução para a minha vida. Então, a minha promessa para você com essa live é simples e direta. Ao assistir todo o conteúdo, você vai sair daqui entendendo de forma clara e objetiva e sem rodeios por que essa sensação de escassez é real. Mais do que isso, você vai enxergar o cenário completo que está por trás dessa realidade e, principalmente, vai descobrir qual é o caminho possível para mudar essa história na sua vida, porque a minha eu já mudei. Então, prepare-se, porque daqui para frente você vai ouvir coisas que provavelmente nunca ninguém te disse dessa forma. Ok? Vamos lá. Vamos começar pelo meu ponto de partida, tá? Minha conexão com esse tema surgiu depois de um longo período sem me relacionar. Eu estava 100% focada na minha carreira e na minha família, como acontece com muitas de vocês. Eu acreditava que na hora certa o acaso colocaria alguém de valor no meu caminho, mas os anos foram passando e essa pessoa especial, esse amor verdadeiro, simplesmente não apareceu. Então, quando eu me dei conta, eu já estava com 42 anos. Só que aos 30, eu já comecei a observar algo ao meu redor. Mulheres na casa dos 30 anos, como eu na época, vivendo o mesmo dilema. Algumas buscavam ativamente um relacionamento, se inscreviam em aplicativos, participavam de eventos, tentavam de tudo e ainda assim não encontravam ninguém que valesse a pena. Então, foi aí que a ficha caiu, O problema não estava na minha falta de atitude. Mesmo quem se esforçava estava encontrando as mesmas barreiras que eu. Então, eu comecei a desconfiar de algo maior. Será que realmente existe menos homens disponíveis do que mulheres no Brasil? Será que muitas de nós nunca teriam a chance de encontrar um par compatível? Essa ideia me deixou realmente intrigada e, confesso, até um pouco preocupada. Eu pensei, ok, eu consigo lidar com a possibilidade de viver sozinha, sem casar ou ter filhos, mas e as mulheres que sempre sonharam com isso? Ou aquelas que ao longo da vida despertaram esse desejo? Como lidar com essa frustração? E o impacto emocional disso? Foi aí que eu decidi ir além da intuição e encarar o tema de frente. Eu precisava descobrir, primeiro, era a hora de aceitar a minha independência emocional e financeira como destino final. E segundo, existia de fato um caminho para quem deseja construir um relacionamento de verdade? Então,
Minha busca por dados e fatos me levou a uma conclusão que talvez seja desconfortável de você ouvir, mas necessária para entender o que realmente está acontecendo no Brasil quando o assunto é amor e relacionamentos. Então vamos lá. Por que a sensação de falta de homens solteiros no Brasil é tão forte? Vamos à raiz da questão. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nossa população total, ela até parece equilibrada. Aproximadamente 51,5% de mulheres e 48,5% de homens. Olhando assim, parece que a conta fecha, certo? Errado. O problema, gente, não está no número total de homens e mulheres, e sim no grupo específico que procuramos, a faixa etária ativa em idade de casamento, entre 30 e 50 anos. Nas grandes capitais, onde o conglomerado de pessoas é maior, e o Estado civil também, né? Os homens solteiros. Então, aqui é onde mora a chave dessa conversa. O problema não está na população total, mas na disponibilidade. E é aí que eu te mostro a escassez real. Porque, segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, e do Fundo de População das Nações Unidas, vê que interessante, biologicamente, nascem mais meninos do que meninas no mundo inteiro. Cientistas não sabem identificar por quê. No Brasil, essa média é de cerca de 106 meninos para cada 100 meninas. Até aqui tudo normal. A ciência, como eu falei, ainda não sabe explicar exatamente porque nascem mais homens do que mulheres, mas a realidade é que essa proporção muda radicalmente conforme os anos passam. Presta bem atenção. A partir da adolescência, o número de mulheres começa a ultrapassar o de homens. Olha que interessante. Quando olhamos para a faixa etária mais ativa, aquele que falei, né, idade de formar família, especialmente dos 30 aos 50, a diferença fica evidente. E aí vem um ponto crítico. A maioria dos homens brasileiros nessa faixa etária já está casada ou em união estável. Resultado: a quantidade de solteiros disponíveis e realmente interessados em um relacionamento sério é muito menor do que os dados proporcionais do IBGE mostram, entenderam? O último censo, ele confirmou que em algumas capitais o número de mulheres chega a superar o de homens em até 10%. É muita coisa, gente. Deixa eu te explicar. Num grupo de 100 mulheres, 9 ficariam sem companheiro. Num grupo de 1.000 mulheres, 91 ficariam sem par. Ou seja, não é ideia infundada da sua cabeça, é uma realidade demográfica. Não tem a quantidade de homens para o número de mulheres no Brasil. Pausa dramática, né? Eu sei, é duro ouvir isso, mas entender essa realidade é o primeiro passo para buscar uma saída. E a boa notícia é que sim, existe uma solução. Eu mesma encontrei a minha e hoje vou te mostrar que você também pode encontrar a sua. Bem, agora que já provamos a escassez, vamos para a pergunta seguinte: por que isso acontece? A verdade é que a taxa de mortalidade masculina é historicamente mais alta em qualquer das idades, em quase todas, para falar a verdade, as idades. Mas é na adolescência e na vida adulta que essa diferença dispara. Veja bem, hoje no Brasil, as mulheres vivem em média 7 anos a mais que os homens. Isso não é apenas um dado curioso, é reflexo de uma realidade dura. E o motivo dessa lacuna está em 3 grandes fatores. O primeiro é a violência urbana. Essa é, de longe, a maior causa de morte entre homens e jovens, né? Homens jovens, para falar a verdade. Um rapaz de 15 a 24 anos tem até 10 vezes mais chances de ser vítima de violência urbana do que uma mulher na mesma faixa etária. O segundo caso são os acidentes de trânsito. Os homens lideram as estatísticas de acidentes, muitas vezes ligados ao excesso de velocidade, direção imprudente e ao álcool no volante. E o terceiro são os comportamentos de risco, que são culturais. Quer dizer, desde cedo a cultura brasileira incentiva nos homens uma postura de invencibilidade, o que leva a menos cuidados com a saúde, maior consumo de álcool e drogas e maior exposição a trabalhos perigosos. Então, essa combinação de violência urbana, imprudência e descuido com a saúde faz a população masculina diminuir rapidamente a partir da adolescência. E o número de solteiros disponíveis encolhe junto. Mas não para por aí, não. A gente tem também o fator migração.
Muitos jovens saudáveis e com potencial para formar famílias deixam o Brasil em busca de oportunidades e salários melhores no exterior. E quem perde com isso somos nós, porque esse perfil é justamente um dos mais desejados pelas mulheres. Então, no fim das contas, o cenário é esse. Os homens com bons valores e comprometimentos já estão casados e o grupo que sobra é pequeno e muitas vezes com expectativas diferentes das nossas. E aqui entra outro ponto importante. Nós mulheres estamos cada vez mais independentes, instruídas e bem-sucedidas. E aí a gente não busca mais um provedor, a gente busca um parceiro, entende? Só que muitos homens brasileiros amadurecem emocionalmente mais tarde. E isso gera uma incompatibilidade de valores e de projetos de vida. E foi aí que eu encontrei a solução depois de muito estudar. Se o meu círculo social e o meu país não oferecem as opções que eu procuro, por que continuar insistindo no mesmo caminho? Eu insisti por 10 anos, dos 30 aos 40. E aí eu decidi que era hora de abrir a mente e olhar além das fronteiras. E aí eu lhe pergunto, você já parou para pensar que em algum lugar do mundo existem homens de valor, solteiros e prontos para construir uma vida com alguém como você? Pois é, o problema não está em você não. Vocês apenas não estão no mesmo lugar, entendeu? Então assim, quando eu cheguei a essa conclusão, eu tratei logo de mudar completamente a minha rota, a minha trajetória. E em 4 meses eu conheci meu pretendente a marido internacional. E em 8 meses estávamos casados. Eu sou a prova viva de que, depois de encarar essa realidade, é possível buscar alternativas e transformar o próprio destino. Nós, mulheres, não precisamos aceitar passivamente as limitações do nosso contexto local. A gente tem inteligência, informação, agora, né? E atitude para escrever uma nova história, que eu aconselho vocês a começarem exatamente agora. E aí, como é que se começa? Aprendendo sobre todo o cenário da escassez masculina no Brasil, para se conscientizar de que o seu destino amoroso talvez não esteja aqui. Entendeu? Então, eu sei que é um choque, gente, mas na minha visão é uma boa notícia, porque é a revelação de que existe uma saída. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento para saber qual a emoção que domina vocês agora, sabendo que existe uma saída. É esperança, expectativa, curiosidade, alívio? Eu quero saber, compartilha aí no chat. Então, resumindo o nosso aprendizado de hoje, a frase "não existe homem para mim no Brasil" não é exagero, é uma realidade, sustentada por dados biológicos, demográficos e culturais de fontes como ONU, OMS e IBGE. Os motivos são claros: violência, acidente, comportamento de risco, menor expectativa de vida e até a migração de homens de valor para outros lugares. Mas aqui vai a boa notícia: existem países com melhor desenvolvimento social, econômico e educacional, onde não há tantas perdas masculinas. Em outras palavras, o seu amor verdadeiro pode estar em outro país e só está esperando você aparecer. Bem, eu tenho uma infinidade de orientações para vocês sobre o tema. Durante toda essa semana, eu vou esclarecer detalhes que vocês nem imaginam. E cada dia vai ficar cada vez mais clara a percepção dessa problemática feminina que eu vou trazer sempre com uma pitadinha a mais da solução. Então, caso você tenha se identificado com essa live e tenha interesse de conhecer a minha história de transformação, comente "eu quero" ou clique no link do vídeo ou da bio para entrar no meu grupo VIP. Lá eu vou liberar gratuitamente o material complementar da live de hoje para você sedimentar, absorver as informações e dar os passos iniciais para a mudança que você quer ter na sua vida. Além disso, você vai saber em primeira mão o tema da nossa próxima live e vai receber um aviso exclusivo antes de começar, tá certo? Não deixe de agir, porque o amor verdadeiro pode estar a uma informação de distância. Eu quero você aqui em todas as minhas lives. Então não esquece de curtir, comentar e principalmente compartilhar o vídeo com o maior número de mulheres solteiras que você conseguir. Imagina, gente, daqui a 1 ano você vai poder estar vivendo um novo amor em um novo país. O que eu te mostrei hoje é apenas uma parte do caminho, mas a minha estratégia completa você vai conhecendo diariamente nas minhas redes sociais, ok? Até o próximo live.